Paulo Clia, chega mais. Oi, bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todas, todos e todes do canal. Eu estou com um novo ambiente aqui. Você me disse se a internet está boa ou não. Eu estou aqui em São Paulo por 2 dias. Tá em São Paulo, que bom. A gente troca, né, Mauro? Vim fazer uma visita para Mama, minha mãe. Que bom. Alegria grande. Paulo Clias, um dos nossos descomplicadores da economia. Você escreveu um artigo, o Paulo Clias é colunista do GGN, e escreveu um artigo, Por que zerar o déficit? Aí diz assim, não satisfeito com os equívocos graves cometidos anteriormente, o governo insiste na estratégia equivocada de agradar a nata do financismo. Explica essa história do déficit zero, perseguido por Haddad? Então, vamos lá. Bom, primeiro, né, quer dizer, gostaria de manifestar aqui a minha total concordância com vocês nessa questão toda aí das mulheres negras e mesmo, né, aquela questão anterior levantada pelo Plínio, né, porque, de alguma maneira, sem querer, né, surfar em ondas alheias, né, você que é do surf, mas eu também me sinto um pouco nessa situação, sabe, Mauro? Vira e mexe, alguém fala, pô, Paulo, mas você está exagerando na crítica, porque o Haddad está fazendo o que pode, mas... E não tem jeito, né? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, na questão militar, na questão das chamadas, né, com muitas aspas, minorias, pelo menos a gente está tratando isso assim, e na questão da política econômica, o governo está muito equivocado, entende? Então, eu acho que a nossa função, né, do ponto de vista da defesa de um programa progressista, de esquerda, desenvolvimentista, o que seja, é alertar o presidente Lula para os erros que ele está sendo induzido a cometer, tá certo? Quer dizer, e eu acho que fazer isso é colaborar para o governo retomar o seu rumo e não o contrário, tá certo? Nessa questão da política econômica em geral e da política fiscal em especial, vocês percebem, então, tem comentado isso, né? Quer dizer, passou o erro da PEC da transição, ainda lá em dezembro do ano passado, que o Haddad articulou, né, com a nata do sistema financeiro para obter uma concordância, né? Aquele que eu chamo atestado do bom mocismo, né? Que é uma loucura. Depois veio o arcabouço fiscal, né? E agora a palavra do momento é zerar o déficit, tá certo? O que vem a ser isso? Então, está se falando em déficit primário, né? O que é? É aquela ideia de você pegar o conjunto das contas governamentais, as contas públicas, retira as despesas financeiras, entenda-se, pagamento de juros à dívida pública, fundamentalmente, ficam aquilo que no financeiro se chama as contas primárias. É tudo menos o financeiro. Por isso se chama superávit primário. E aí a ideia é o quê? Então você vai zerar esse déficit. No passado se fazia inclusive superávit, né? Então, como é que você zera esse déficit? Ou você aumenta a receita, ou você comprime despesa, ou faz os dois, que é exatamente o que está se pretendendo para esse ano. Tá certo? Então, você corta saúde, corta educação, corta previdência, corta salário de servidor, corta investimento, etc. Para quê? Para, se conseguisse superávit, pegar esse valor e jogar para o pagamento da dívida externa, né? Ou então, o que aconteceu ao longo dos últimos 8 anos? Quer dizer, nesse artigo que você mostrou, tem um gráfico que eu mostro, né? Eu peguei as contas do TCU, Tribunal de Contas da União, mas isso está no Ministério da Fazenda, está no Banco Central, né, por todos os cantos. Nos últimos 8 anos, desde 2014, o Brasil sistematicamente veio apresentando déficit primário. Por uma série de razões, por dificuldade na arrecadação, por necessidade de fazer muita despesa, apesar do Bolsonaro, né, o seu negacionismo. Quer dizer, na pandemia as despesas aumentaram muito, vamos lembrar, né, o aumento do auxílio, né, que a oposição conseguiu aprovar para R$600, a coisa da saúde, do SUS, das vacinas, etc. Né? Só um ano, que foi justamente o ano passado, conseguiu um ligeiro superávit de 0,5%. E agora, de repente, por isso o título do artigo, por que zerar o déficit? Quem trouxe essa ideia como se fosse uma necessidade?
Certo? Quer dizer, essa é a ideia, é o mantra dos defensores do sistema financeiro a todo custo. Acabar com o déficit primário, tá certo? Se possível, zerar e, melhor ainda para eles, ter um superávit. Mas para nós não interessa. E o Brasil não vai quebrar, tá certo? Como ficam sendo alardeadas, né? As catastrofistas, né? Por todos os lados, as análises catastrofistas, se houver mais um ano. Veja ali, todos os anos a barrinha azul para baixo do zero. Foi sempre negativo, ano passado um pouquinho, meio. Esse ano que a gente está vivendo, tá certo? Quer dizer, é um ano em que, de novo, a gente vai ter um déficit, né? A previsão é alguma coisa entre menos meio e menos um, né? E o ano que vem, veja, a gente vai ter a continuidade das necessidades de despesas públicas que a gente não está conseguindo cumprir esse ano, vai ter a necessidade toda das despesas com os investimentos que o Brasil precisa. Está aí o PAC, né, que já foi anunciado, com mais de, né, alguns trilhões, tá certo? E isso significa que o governo vai precisar gastar, vai precisar lançar a mão de despesas ou correntes ou de capital, como se diz, investimento. Então, quando o governo diz, ele mesmo se propõe, não, vamos zerar o déficit, ele está criando mais a terceira armadilha para si próprio. A primeira foi a PEC da transição, a segunda foi o arcabouço fiscal, e agora vem essa história do déficit. O que isso vai provocar? Primeiro, você deixa de ter aquilo que no economês a gente chama das medidas contracíclicas. Quer dizer, ao contrário do senso comum, é no momento de crise, de recessão, que o governo, o Estado, tem que sair gastando mais, porque é justamente contra o ciclo da recessão, da queda das atividades. E, felizmente, o Estado pode fazer isso. Quer dizer, eu, você, a Rebeca, quem está nos assistindo, não pode. Né? A gente só pode gastar o que a gente tem. Tá certo? As empresas também têm essa dificuldade. Agora, o Estado nacional, o Estado soberano, que tem Casa da Moeda, tem Tesouro Nacional, tem a soberania da moeda real, ele pode fazer esse gasto, porque lá na frente isso se recupera. E isso é um estímulo para a retomada das atividades. Veja esse ano, né? Quer dizer, uma das razões das previsões catastrofistas todas do chamado mercado, com muitas aspas, de um baixo crescimento do PIB esse ano, tá certo? Vai ser revertido, a gente vai crescer provavelmente mais do que 1%, é baseado, entre outras coisas, na pujança do gasto público. Esse mesmo gasto público que a meta de zerar o déficit está querendo encurralar. E aí, Mauro, tem mais um problema que se apresenta, que espero que não se concretize, mas pode ser a quarta armadilha, né? A gente já comentou isso, mas é bom voltar. Tem, vira e mexe, autoridades importantes do Ministério da Fazenda e agora do Ministério do Planejamento, já anunciando a necessidade de fazer, no governo do Lula, no governo do PT, aquilo que nenhum neoliberal conseguiu fazer, apesar do desejo. O Meirelles, o Paulo Guedes, né, o Joaquim Levy, que é isso que você colocou aqui na tela. A redução, ou a extinção, ou a desconstitucionalização, como gostava do Paulo Guedes de falar, um dos Ds dele, o piso da saúde e da educação. A nossa Constituição garante um mínimo de gasto com saúde e de educação proporcional à receita que o governo arrecada num determinado momento, 15% e 18% para cada um dos casos. E isso combinado com o arcabouço fiscal que o Haddad apresentou, e combinado com essa promessa de zerar o déficit, ou seja, reduzir despesa, vai esmagar os gastos com saúde e com educação. E aí vem a proposta genial, com 5 Js. Não, então é fácil, vamos acabar com o piso, porque daí o governo não fica submetido ou arriscando ser acusado de crime de responsabilidade. Isso, para finalizar, desculpa, estou avançando, é a contraparte, você está sem som, Mauro, é a contraparte da privatização ou do avanço da privatização de saúde e de educação. Essa história, Paulo, é inacreditável, porque
Primeiro, eu estou aprendendo, né? Sou um curioso. Você, Decache, outros são estudiosos do tema da economia. Eu já entendi, o Brasil está crescendo esse ano, né? Existe uma história no neoliberalismo que é a fadinha da confiança. Se o mercado confiar, a economia funciona. É uma cascata, né? É brutal. Não tem mais a equipe neoliberal que está à frente da política econômica do governo está dizendo isso, né? Confiança volta, a economia cresce. Não é cascata, não é por nada disso, não. A economia está crescendo porque teve a PEC da transição que botou uma baba de dinheiro na economia. É exatamente por isso. E é o seguinte, aí não tem conversa. O ano que vem vai fechar as torneirinhas. Como é que a economia vai crescer se no ano que vem não vai ter dinheiro? Se vai ter déficit Uma zero? pergunta também sobre isso, depois. Não, eu acho que você matou a charada, Mauro. Eu, na minha avaliação, tá certo? Tenho a impressão que é muito mais essa ideia, vamos zerar o déficit, né? Porque o governo mandou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias com isso, o projeto de lei orçamentário está com isso, essa é a meta zero, tá certo? De déficit. Você lembra que a ministra Tebet e a ministra Esther Dweck tentaram dar uma balançada, veja bem, talvez não seja o caso, etc. Por quê? Porque é uma coisa muito mais simbólica do que outra coisa. Quer dizer, é óbvio que se a meta for cumprida, vai ser terrível, é catastrófico do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Mas eu, Paulo Clias, na minha ingenuidade, eu tenho a impressão que ela não vai conseguir ser cumprida. Porque, veja, independente de você ter essa coisa da campanha, dos grandes jornalões, dos banqueiros, dos representantes das instituições financeiras, dos formadores de opinião, especialistas ligados ao sistema financeiro, vai ser impossível, eu arrisco dizer isso, o governo zerar esse déficit. Vamos lembrar, o ano que vem é um ano eleitoral. Independente da questão de um projeto desenvolvimentista, esquece isso. Só na lógica normal de um Congresso conservador. Esses caras todos vão estar envolvidos totalmente com eleições em 5.571 cidades, né? Pelo que eu me lembro da última vez que eu li a estatística de municípios no Brasil. Eleição de prefeitos, de vereadores, articulados com governos estaduais, com governadores estaduais, deputados federais, senadores, etc. Então, esse pessoal, quer dizer, pela pior das hipóteses, né, eles querem recurso para gastar nas suas bases. Nós queremos recursos para gastar, entre aspas, num projeto de país para resolver os problemas de hoje e apresentar as soluções para o futuro. Essa conjunção de fatores, quer dizer, vai fazer com que muito dificilmente a meta seja atingida, para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, e isso significa o quê? Quer dizer, é muito mais um desejo do Fernando Haddad se credenciar, não sei com quem, para dizer, tá vendo, eu sou austero, eu sou responsável, mas infelizmente, né, os deputados, os senadores são gastadores, eles são os irresponsáveis, o Haddad falando lá na frente, se eventualmente a meta não for cumprida. Veja, estamos falando da meta para o ano que vem, nós estamos em agosto de 23. Uhum. A gente está falando do resultado em dezembro de 24, quando ele for apurado. Agora, vou embarcar o Miola, Jefferson Miola, de Santiago do Chile. Você pode ficar mais um pouquinho, Paulo, para participar dessa conversa? Ótimo. Sim, vamos lá. Só para encerrar esse assunto, antes de embarcar o Miola, que não quero colocar... O Miola é outro que sabe muito de economia, mas não quero falar de economia, quero falar de Chile, com o Miola, da luta das mulheres chilenas e das mulheres ao redor do planeta. Olha só, gente, fique esperto, fique esperto. O governo, o Haddad, a Simone Tebet, a equipe econômica está tentando fazer algo nunca antes na história desse país. Eles estão tentando derrubar uma cláusula da Constituição brasileira, que é o piso constitucional para a saúde e para a educação, com uma decisão do Tribunal de Contas da União. Um negócio assim. Se o Bolsonaro estivesse fazendo isso, tinha manifestação na rua. Se o Temer estivesse fazendo isso, tinha manifestação na rua. Eles querem usar uma canetada do Tribunal de Contas da União, por sinal, esse processo já está na mão do Augusto Nardes, lá no TCU. Augusto Nardes é o Augusto Nardes da pedalada.
para derrubar uma cláusula constitucional. Já deu para sacar, inclusive, que isso vai dar problema grave. Vai dar problema grave, porque é absolutamente ilegal o que está sendo feito. Importante dizer que a primeira entrevista desse que você está vendo aí, Paulo Bijos, que é o secretário do Orçamento do Ministério do Planejamento, foi exatamente dizer, olha, tem margem de manobra para conseguir o déficit zero. Aí você vai ver a entrevista dele, sabe como é que é? Qual é a margem de manobra? É exatamente desconstitucionalizar no TCU o piso constitucional de saúde e educação. Detalhe, de onde vem esse Paulo Bijos? Do TCU. De onde está hoje, de onde é um dos mais fortes candidatos dos homens brancos do Brasil para a vaga no STF? O presidente do TCU, Bruno Dantas, que vai se encontrar com o Lula. E Bruno Dantas é um carreirista, eu tenho dito aqui, gente, a gente está brincando, já brincamos com essa história de botar o Zanin, vai brincar de botar o Bruno Dantas, um carreirista, um sujeito que não tem nenhuma trajetória, nenhuma ligação com as lutas do povo brasileiro, mas está lá prestando serviço, está garantido, está lá, presidente, deixa comigo, vou matar. Lembra foi o Fux, né, que falou, pode deixar, presidente, que eu mato no peito. Esse é outro que está dizendo o presidente lá. Deixa comigo, eu vou matar no peito, eu vou derrubar essa porra desse negócio aí de piso constitucional lá no TCU. Aí nós vamos ver depois o que ele vai aprontar lá no STF. Mas não vamos falar disso, não, vamos falar de Chile. Finalmente, as deusas da conexão nos ajudaram. Jefferson Miola aqui, tudo bem, Miola? Opa, Mauro, que felizmente conseguimos hoje. Um abraço a ti, a Rebeca. Paulo, um prazer te ouvir aqui e subscrever integralmente as teses desse eminente relator sobre o déficit zero. O Lula precisa de amigos como o Paulo Klise, não e não de amigos da onça, a quem ele está dando ouvido sobre o déficit zero, que é uma armadilha. Miola, você está saindo hoje, está deixando o Chile hoje, né? Chegou na sexta-feira passada, acompanhou todas as, imagino, super emocionantes, né? Manifestações sobre os 50 anos da derrota de Allende, do golpe do Pinochet. Que balanço você faz desse giro seu aí pelo Chile, Miola? Olha, Mauro, foi primeiro assim que vir ao Chile, e sobretudo nesse momento histórico dos 50 anos da rememoração do golpe que derrubou o presidente Salvador Allende da Unidade Popular, né, é impossível se conter as emoções, né? A gente pisa, né, sobre a história e um lado muito perverso da história, né, onde a crueldade humana ela é impensável, que poderia alcançar o nível, né, que essa ditadura sanguinária do Pinochet implementou aqui no Chile. E muita emoção, é difícil a gente, né, conter, inclusive, as lágrimas em cada um dos locais, dos sítios de memória que a gente visita. Esse período, né, de celebração não, de rememoração dos 50 anos do golpe, ele teve um conjunto de atividades, algumas oficiais, promovidas pelo governo central do país, governo do presidente Gabriel Boric, e outras atividades organizadas autonomamente pela sociedade, organizações de sociedade civil, e inclusive por representações estrangeiras que aqui estiveram, e no caso brasileiro, nós tivemos mais de 100 exilados e exiladas políticas aqui no Chile, né, que promoveram, se organizaram em torno de um movimento chamado Viva Chile, no Brasil, e vieram aqui, promoveram várias atividades, encontros, momentos, né, de memória. Eu te diria que este momento de memória, ele se relaciona muito mais com o presente e com o futuro, né, do que o passado. A memória não é exatamente o passado, né? A memória, ela abarca, evidentemente, né, o passado, mas ela trata, sobretudo, do que somos no presente e o que seremos no futuro. E, sob esse ponto de vista, né, foram momentos transcendentais do ponto de vista de recuperar o que foi essa barbárie, né, essas atrocidades produzidas aqui no Chile contra o povo chileno, e marcar, né,
decididamente, né, um limite, né? Nunca mais, ditadura nunca mais. Sob esse ponto de vista ainda, Mauro, de destacar que dentre todas as atividades que aconteceram, tanto as oficiais e como as autonomamente convocadas, para mim tem dois momentos que foram sumamente marcantes e que tem como centro das atrizes políticas as mulheres, né? Eu te mandei agora há pouco, inclusive, um vídeo original, inédito, que eu recebi durante essa madrugada e eu percebi agora há pouco somente, eu te encaminhei, né, que tem um vídeo dos momentos precedentes ao ato que elas realizaram na noite do dia 10. Vou mostrar. Já separei aqui, recebi, baixei e vou mostrar. Só para te dizer, Paulo, Miola também não nos acompanhou. Esses foram dias, né, Rebeca, de intensa emoção para nós desde segunda-feira aqui. Né? Segunda-feira colocamos um vídeo, vou começar por esse vídeo. Colocamos um vídeo que o Miola nos mandou, uma homenagem a Vítor Jara. Vítor Jara, cantor, compositor, violonista chileno, um dos combatentes da luta pelo socialismo e da luta contra o golpe, que foi aprisionado no Estádio Nacional. Daqui a pouquinho a gente fala do Estádio Nacional. Teve suas mãos esmigalhadas, acoronhadas pelos militares que queriam obrigá-lo a tocar violão. Essa é militar, né? Essa coisa sádica militar, mesmo com as mãos esmigalhadas, e acabou sendo assassinado. Então reuniram-se 768 violões para esta homenagem. Valério Arcari estava aqui na segunda-feira, emocionou-se, as lágrimas, realmente. O Chile nos comove demais aqui no Brasil, né? Ontem nos emocionamos com outro vídeo que o Miola nos mandou, que é o vídeo das mulheres chilenas em frente ao La Moneda, gritando nunca mais. E hoje nós encerramos, né, Rebeca, a nossa apresentação sobre a liderança das mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brasileiras na sua luta, a liderança das mulheres argentinas, com essa apresentação que fizemos mais cedo, com este canto, este grito feminino na Praça do La Moneda. Muy feliz nuestros besos en el desierto. Ontem foi muito emocionante, mais uma vez, com o Emir Sader, né? Emir Sader, que estava no Chile, né, durante o golpe, que participou, inclusive, da organização da resistência armada, perdeu uma companheira, né, sequestrada e desaparecida pela ditadura argentina. Genuíno também, muito emocionado, contando como na cadeia, né, os presos políticos brasileiros acompanharam por um rádio que colocaram na cadeia em São Paulo, clandestinamente, os eventos do golpe do Chile, e o Miola manda esse vídeo aqui. É uma choradeira. Vamos lá. Fala, Miola. Muito forte, né? Isso foram os momentos precedentes, e mesclou esse vídeo com o momento da manifestação, que culmina com aquele encontro que nós publicamos ontem aqui, Mauro. E estava lá presente, né? Era um evento exclusivamente de mulheres, não era dado aos homens ingressar naquela manifestação autônoma delas, e impressionante aquele silêncio estrondoso, né, que se produziu só com um fundo de um tambor,
e as mulheres com uma vela em mão marchando, né, e tomando o pátio interno da Praça do La Moneda. Então, essa presença, né, essa tão marcante das mulheres, né, tão significativa, eu vejo isto como talvez um dos vetores do governo do campo progressista e democrático chileno, né, para o próximo período, de saída do próximo período. Importante a gente relembrar o papel das mulheres, que as mulheres tiveram nas grandes mobilizações contemporâneas do Chile, especialmente a partir de 2006, 2007, uma mobilização fantástica de mulheres e juventudes e movimentos estudantis que se levantam contra as políticas universitárias e, sobretudo, em defesa das bandeiras feministas e de direito das mulheres, reúnem mais de 1,5 milhão nas ruas de Santiago, e aquilo marca, do meu ponto de vista, marca, né, o processo que culminou em 2019 com a grande rebelião social e as conquistas dessa rebelião, que foram a Constituinte e a vitória depois do presidente Gabriel Boric. O governo enfrenta hoje uma situação muito desfavorável, está muito debilitado, diante de um processo, inclusive, de uma ameaça de se votar em dezembro próximo uma constituinte que representa retrocessos em relação a esta presente constituinte. Então, eu tenho a sensação de que esta retomada da luta das mulheres no Chile, ela é um alento, né, da retomada da luta geral de enfrentamento à direita chilena, né, numa perspectiva antineoliberal. Só comento com vocês aqui, né, do ambiente político em torno do 11 de setembro, dos 50 anos do golpe que derrubou o Salvador Allende, que não há um consenso na sociedade chilena a respeito dessa data, né, de reconhecê-la como sendo de uma ruptura que jogou o país no inferno. Aqui se viveu o inferno de Dante, efetivamente. Há um grande debate. Opa, conexão. Estava indo bem, mas é difícil. Conexão lá em Santiago anda bem difícil. Vamos. Assim que o Miola voltar, a gente coloca ele. Eu quero só colocar essas imagens e aí perguntar para Clias e para Rebeca. Está congelado o Miola ainda aqui. Para Clias e para Rebeca sobre o Chile. Miola mandou essas imagens também, chorei ao ver essas imagens. Este é o Estádio Nacional do Chile. Aí a gente vê, quando vê jogo da seleção chilena, ou o time brasileiro que vai jogar lá na Libertadores, é lá que se joga. O Estádio Nacional do Chile foi transformado numa prisão e centro de tortura logo depois do golpe. O Vitor Jara, a que a gente fez referência, foi assassinado lá. Centenas de outras pessoas podem ter sido assassinadas lá, contam-se pelo menos as dezenas os assassinatos. Então, esse é o estádio ocupado pelos militares lá nas arquibancadas do estádio. Vocês veem que as arquibancadas eram de madeira, né? Os presos e presas políticas, vários brasileiros estiveram lá no estádio também. Hoje, o estádio, vocês veem lá no fundo, são cadeiras de plástico, de vermelho, vocês estão vendo lá, mas eles preservaram uma área pequena com os bancos de madeira, para lembrar esse momento. E lá no estádio existe um pequeno museu desse tempo, né? E aí as flores depositadas em homenagem aos que morreram. Paulo, primeiro, e Rebeca depois. O que é o Chile para vocês? Então, Mauro, eu acho que essas imagens elas são realmente muito emocionantes. Olha, o Jefferson acho que está voltando, né? Eu só gostaria de fazer um contraponto. Né? 73, o Brasil vivia um dos momentos também mais pesados da sua ditadura. Era o governo do general Médici, certo? E havia uma colaboração, né? Quer dizer, entre os regimes militares, né? De extrema-direita no Cone Sul. E isso acabou, quer dizer, comprometendo bastante, vamos dizer, tanto, né, o destino de quem resistia no Brasil, quanto de quem estava, né, no Chile colaborando com uma perspectiva, né,
progressista, socialista, etc., e que foi justamente abatido, né, com a desgraça do golpe. Mas parabéns, Jefferson, olha, realmente esse teu depoimento, esse material que você está trazendo está sendo fundamental, né? Quer dizer, fica um exemplo para o Brasil, né? A gente, né, tem essa mania de jogar para baixo do tapete, né, as dificuldades em conviver, né, com as desgraças da nossa história, e eu acho que o Chile dá uma demonstração, nunca mais, né? Isso é muito importante. Rebeca, e o Chile para você? Ai, Mauro, olha, eu fico muito emocionada aqui. Eu não vivi a ditadura, não vivi nenhuma das ditaduras que a gente fala aqui, e às vezes eu fico quieta, porque tem muita coisa que eu tenho acesso pela primeira vez aqui, né? Eu tô falei para vocês, desde segunda-feira a gente debatendo aqui esse assunto da ditadura no Chile, e eu puxando na memória o que eu aprendi na escola e não aprendi nada sobre esses temas. A gente mal aprendeu sobre a ditadura militar no Brasil, né? E eu fico muito feliz porque aqui o Fórum Café tem também esse caráter formativo e eu fico agoniada para passar essas histórias para as outras pessoas que eu conheço que igualmente não tiveram acesso a essas histórias, né? Eu fico muito emocionada porque a gente não precisa viver uma ditadura para saber o quão cruel foi esses tempos, quão cruéis e difíceis foram esses tempos, né? E viver isso aqui ao lado do Miola, do Genuíno, né, do Paulo Clias, pessoas que foram protagonistas, acompanharam a história, é muito honroso para mim, gratificante, né? Então, Miola, obrigada pela sua contribuição aqui no Fórum Café e por nos ensinar a história também, junto com os nossos convidados, né, Mauro? É muito importante esse papel que a gente faz aqui. Miola, encerra para nós. Você estava terminando aí a sua apresentação. Vamos encerrar, a gente vai seguir na sequência com a Helenira. Cortou aqui instabilidade, a única constante que eu tenho aqui é instabilidade de internet. Mas não, eu estava só comentando, o ambiente político aqui do Chile é um ambiente muito preocupante. Pela primeira vez se vê de maneira muito estruturada, né, um campo da direita e da extrema-direita, sobretudo, fazendo uma revisão histórica, um revisionismo histórico sobre os acontecimentos de 73, aqui no país, inclusive sobre a própria ditadura, e atribuindo, né, a responsabilidade pelo golpe ao Salvador Allende. Veja só, né, o que é trágico, né, do ponto de vista da realidade política que o país vive, com o ascenso dessa força, né, que está tomando com a capacidade de iniciativa, um governo debilitado, e que tem uma maioria no organismo que está discutindo a Constituinte. E em dezembro vamos ver, eu acho que a probabilidade está muito mais para uma votação contrária a esse texto constitucional que vai ser apresentado, do que pela aprovação. Se acontecer um rechaço, o país entra num clima de impasse. Faço 2 comentários aqui para vocês, Mauro, se me permitir, rapidamente. Né? No dia de ontem teve a instalação de uma placa pela Embaixada do Brasil, alusiva aos 6 brasileiros que foram mortos pela ditadura militar aqui. É um gesto importante de parte do Estado brasileiro, né? Pela primeira vez há uma identificação desses mortos. Essa placa foi colocada na Praça Brasil, também vai ser colocado na embaixada do país. E no domingo, dia 10, teve um encontro também muito comovente, muito emocionante, no Museu da Memória e dos Direitos Humanos, com a presença dos ministros Flávio Dino e Silvio Almeida, onde os ministros anunciaram a construção em Brasília de um museu, nos moldes do museu que existe aqui no Chile, um museu muito bonito, muito impactante, com o material, o acervo que ele tem, é profundamente elucidativo sobre todas as etapas do golpe e do período da ditadura, e o Flávio Dino e o Silvio Almeida, então, anunciaram a criação deste museu. Eu acho que são 2 gestos muito importantes, embora eles ainda não representem isso que o Paulo Clias estava dizendo, né, que foi a colaboração central da ditadura brasileira, né, na época comandada pelo Emílio Garrastazu Médici, que teve uma relação direta, orgânica com o golpe, e não só
né, na perpetração do golpe, mas também em todo o período subsequente, nos anos iniciais, sobretudo, nos interrogatórios, nas torturas que foram feitas. Tiveram aqui militares brasileiros, né, pagos com dinheiro público brasileiro, e é importante que o país faça esse gesto de reconhecimento dessa sua atuação, né, que o Estado brasileiro teve através de algum agente de terror, uma atuação criminosa aqui no Chile, peça desculpas, né, ao povo chileno também por esta ação, né, atroz que os militares brasileiros tiveram aqui, e não só militares brasileiros, é importante dizer, também civis, né, e civis que ocupavam funções de Estado, sobretudo da diplomacia brasileira. Então, acho que é isto, e que essa rememoração de 50 anos, né, do golpe contra o Allende sirva, né, como um alerta para nós no Brasil, de o quanto é essencial e fundamental que nós não desaproveitemos esta oportunidade histórica que temos de fazer um encontro de contras com os militares que, mais além do que eles são corruptos, todas essas histórias que nós estamos vendo, que confirmam aquilo que nós vimos denunciando já há muito tempo, mas, sobretudo, né, a ameaça permanente que eles representam ao Estado de Direito e à democracia, né, e a vida em sociedade, né, baseada, né, na democracia. Segunda-feira, Miola está aqui de volta já no Brasil. Está voltando hoje do Chile para a sua castigada Porto Alegre das cheias, da chuva. Horror. Muito triste. Muito triste. Mais o interior, mas muito triste de qualquer maneira. Um abraço grande para vocês, bom dia. Obrigado, boa volta. Obrigado, Paulo, também. Boa semana aí. Vamos pedalar. Um abraço, meninos. Tchau, gente. Boa tarde. Bom dia. Tchau.